Olá, seja bem-vindo ao Finitude, um podcast sobre o fim. Eu sou o Renan e hoje a gente vai falar sobre o fim da vida do pai, da figura paterna, aquele cara responsável por, pelo menos na teoria, romper aquela ligação biológica entre mãe e filho e apresentar a essa criança o mundo. Seja bem-vindo a mais um Finitude. Segundo Finitude, hoje a gente fala de um tema bastante delicado, mas a pessoa que eu escolhi para falar desse tema vai conseguir tratar com leveza esse assunto, como sempre consegue tratar. Você que está prometendo por mim. Vamos ver até o fim desse podcast. Eu vou conversar com a Juliana Dantas, que é jornalista, uma grande amiga, minha irmã. Fale por você. Não. Tá assumindo muitas coisas em meu nome nesse programa. Ju, hoje a gente vai falar sobre o fim da vida dos nossos pais. E você passou recentemente por essa experiência, né? Tem quanto tempo? Meu pai faleceu no fim de maio. Nossa. Estamos chegando em novembro, né? Estamos entrando em novembro agora. Já estamos em novembro. E antes dele, minha avó, né? Mãe da minha mãe, menos de 3 meses antes. Foi um semestre e tanto aí. Quando é que você se deu conta de que seu pai estava partindo? Essa é uma pergunta muito específica para a situação dele, porque ele até o último minuto se recusava a partir, na verdade. E é engraçado porque, meu pai era jornalista, enfim, batalhou muito na ditadura, então o nome dele é Audálio Dantas, e muita gente conhecia ele, muita gente admirava ele pelos livros, ou porque conhecia pessoalmente, ou porque tinha convivido e tal. E no velório dele foram quase 1.000 pessoas no Sindicato dos Jornalistas. E aí teve uma hora que eu e minha mãe, a gente notou que havia uma espécie de consenso, que era uma frase engraçada, que era assim, mas o Audálio não é o tipo da pessoa que morre. E isso, ao mesmo tempo que não faz nenhum sentido, fazia todo sentido, porque ele não é o tipo da pessoa que morria. E foi muito assim, tanto pra gente quanto pra ele. Só que isso, de certa forma, foi bom durante todo o tempo em que ele esteve doente. Se eu não me engano, a gente descobriu o câncer que ele teve. E agora, pra lembrar, acho que foi agosto de 2015. E ele só faleceu em maio de 2018. Então, do primeiro diagnóstico para a primeira cirurgia, vários tratamentos, foi um tempinho. Só que o câncer em si me parece uma doença muito mais assustadora se você olha de fora, se você olha de longe, se você descobre que seu vizinho está com câncer, era sempre muito apavorante. Só que quando é com alguém muito próximo, você simplesmente tem que lidar com aquilo. E aí o monstro não é tão grande, por mais que os dias de quimioterapia não sejam legais e tal, mas meu pai particularmente passou muito bem pelos dias de quimioterapia, mas a questão é que ele estava com quase 90 anos, a doença foi avançando. Inicialmente era um câncer de intestino, que foi retirado completamente, mas havia ramificações no fígado e no pulmão. Então a quimioterapia queria dar conta disso. Mas por um tempo ela adiantou, por 1 ano e meio mais ou menos ela adiantou, depois não mais. Só que o jeito que ele encarava isso, inclusive negando muito a doença, fazia com que a gente também levasse de outro jeito. Não é o clichê do cinema, não é o clichê da novela, não é o medo que você tem quando você sabe que a mãe de alguém está com... Simplesmente está acontecendo com você o negócio, sabe? E meu pai, ele sempre foi muito produtivo, por mais que ele tivesse... ele chegou quase a 89 anos, né? Mas por mais que ele tivesse nos 80 a mais, ele nunca tinha parado de trabalhar, de escrever, de pesquisar, de produzir, enfim... E o tempo que ele ficava internado para quimioterapia, ele ficava puto, porque ele estava perdendo tempo de coisas que ele poderia estar fazendo lá de fora, viagens, palestras e toda a missão que ele achava que ele tinha de vida. Então, nunca teve exatamente uma coisa com a doença, mas sim do tempo que se perdia ao se dedicar a ela, enfim.
E, ao mesmo tempo, foi muito difícil... Como é que eu vou explicar isso? Meu pai nunca envelheceu efetivamente. Embora ele tenha tido 2 netos, ele nunca foi avô. Ele nunca foi o avôzinho típico. Tem umas fotos do seu pai que eu já vi, tipo, quando você era pequena... Ele era mais velho do que... A gente pegava e falava, mãe, essa foto era de quando o pai era mais velho. Ele envelheceu muito bem. Minha mãe fala que era minha parte em dinheiro, né? Mas ele envelheceu muito bem. Ela esteve com ele 30 e poucos anos. E é engraçado você imaginar, né? Eu tô com 30 anos agora, minha irmã com 24. E eu tenho outros 2 irmãos, né? Um irmão que vai fazer 65, outra irmã com 40. Então ele recomeçou a vida toda de novo quando ele encontrou minha mãe. E eu acho que isso faz parte também, né? Desse não parar, de sempre manter a bola em jogo e deixar a roda girando. E ao longo da vida dele, muita gente falava, nossa, o dia que seu pai parar, ele morre, né? E realmente, assim. Mas foi ao contrário, inclusive, ele não parou. A morte que impediu que ele continuasse, na verdade. E aí, eu dizia, meu pai nunca foi um velhinho típico. Ao passo que a minha avó, mãe da minha mãe, que faleceu poucos meses antes dele, sim, quando eu nasci ela já era uma velhinha, já era uma vozinha, já fazia canja. E meu pai não, produzindo, viajando, escrevendo, dando entrevista, dando palestra, enfim. Então, não houve esse processo de finitude normal do envelhecimento. Então, quando disseram para ele que ele estava doente, ele simplesmente se recusou a lidar em todos os termos com a doença. Porque onde já se viu, né? Alguma coisa parar aquela fortaleza toda. Mas, enfim, sabemos que tudo tem finitude, como a gente vem abordando aqui nesse seu podcast. Então, a finitude dele mesmo, ela foi realmente nos últimos meses, assim, foi quando, de fato, os médicos chamaram e falaram, olha, a gente dá semanas, a gente dá no máximo um mês e meio, porque isso ele estava internado, a gente queria levá-lo para casa para que ele tivesse os últimos dias com mais conforto, muito embora no hospital ele tenha tido, mas a gente tentou um dia levá-lo, não funcionou e a gente teve que levá-lo de volta para o hospital. Mas antes houve essa conversa sobre decisões que a gente queria ter com ele, inclusive no sentido de, ok, vocês vão ter ele em casa, se ele passar mal, se ele tiver um infarto, se isso e aquilo, o que vocês querem para ele? Porque se vocês levarem correndo para um hospital, os primeiros procedimentos são intuba, UTI, nananana. Vocês querem isso para ele? Porque isso é uma sobrevida, mas não é uma vida digna. E a gente esteve nos cuidados paliativos, que se você quiser mais para frente a gente comenta, mas é totalmente uma mudança de prisma nessa abordagem. Então, essa coisa da finitude passava muito também por decidir como você queria dar dignidade a uma pessoa querida num momento delicado. E por mais que a gente que fique sempre tenha essa coisa de quero que fique cada vez mais, talvez essa não seja a melhor decisão. Então, pode ser que se ele estivesse numa UTI, talvez hoje ele estivesse vivo, eu não sei, tem muita tecnologia e tal, mas em qual condição? Entubado, com morfina todos os dias, inconsciente, para quê? Para quem? Ele chegou a ser... Eu vou fazer perguntas, se você não quiser responder... Fique à vontade. Essas coisas públicas, você não precisa responder. Ele chegou a ser consultado dessas decisões que vocês estavam pensando, tomando? Então, justamente porque ele sempre teve uma condição de negação da doença, os médicos, os psicólogos, eles tinham muita dificuldade de acessar esse assunto com ele. Tinha hora que eu achava que os médicos iam pegar ele pelo ombro e falar, Dálio, pelo amor de Deus, você tá doente, cara. Porque ele às vezes ouvia meia hora o diagnóstico e aí ele falava, mas é que eu tenho uma viagem na semana que vem. Será que é possível? Ele morreu achando que ele fosse dar conta de fazer tudo que ele ainda queria fazer. E assim, era a mesma gana de fazer tudo o que queria fazer de um moleque de 20 anos. Poxa, eu ainda tinha que voltar para a Espanha, eu ainda tinha que ver sei lá quem lá na minha cidade, poxa, eu ainda tinha que isso, eu tinha que aquilo, ele não ia parar nunca. Ele tinha um projeto de um livro
sobre Zumbi dos Palmares, que, enfim, é uma história claro, brasileira, mas alagoana, que também era o estado dele, que ele não quis largar o osso, não quis passar para frente, não quis dividir com ninguém, porque ele achou que ele fosse fazer. Então, havia muito essa dificuldade de tocar no assunto efetivo com ele. Então, era meio dia após dia mesmo, lidando e sempre tendo que segurar, e ele achando que podia tudo, a ponto de um dia que estava em casa, que a gente falava, chama quando você quiser levantar, que a gente leva, porque ele foi perdendo a sensibilidade nas extremidades, foi emagrecendo, a doença consome muita energia, tudo. Até que um dia, ele foi sozinho ao banheiro e caiu de cara no chão, quebrou o nariz. Aí eu cheguei no hospital puta da vida com ele, oi, por que você achou que você podia fazer isso? Aí ele riu. Por que você tá brava? Imagina, o narizinho. E aí ele tava numa situação que já não podia passar por uma cirurgia para corrigir o nariz. Os médicos tiveram que deixar lá e, no fim deu tudo certo. Mas assim, ele não tinha noção que ele foi ficando incapaz, porque ele não teve um processo de envelhecimento. Ele teve um processo que havia uma doença. Diferentemente da minha avó, que teve um processo de envelhecimento, ou como, acho que grande parte, talvez a maioria dos idosos que a gente conhece, que eles vão tendo um processo de envelhecimento natural, aceitando que tiveram filhos, que tiveram netos, que agora se aposentam. Meu pai se aposentou, mas continuou trabalhando. Então, acho que tudo isso fazia muito parte dessa personalidade muito peculiar, né? Você falou do câncer, né? De não ser um monstro quando você está diante dele na sua família, na sua casa, vivendo a rotina de hospital. Ele não parece um monstro. Obviamente que não é legal você entrar no hospital, numa sala de sessão de quimioterapia. Mas como é que você, Juliana, pensa o câncer? Quando você ouve a palavra câncer, quando você sabe que alguém está com câncer, automaticamente significa morte, significa uma tragédia? Como é que você lida com isso depois de ter passado tão de perto com seu pai, com a sua avó? Não, justamente isso, assim, porque nessas duas oportunidades que eu tive de perder pessoas, e eu falo oportunidades porque eu me senti privilegiada de poder ver a vida se esvaindo até a última gota, que por mais que seja triste, é um ciclo, sabe? E é um ciclo que se encerra, e os dois se encerraram com muita dignidade. Infelizmente, a gente sabe que essa não é a situação, a realidade de todo mundo do país, infelizmente, porque o câncer, sim, é uma doença super agressiva e tal. Mas quando bem cuidado, sob todos os prismas, especialmente o que é a proposta dos cuidados paliativos, que sempre tem equipes multifuncionais, então não é um oncologista e é o paciente que é o câncer de fígado do quarto 102. Não. Ali está Márcia. Márcia tem uma vida, Márcia tem uma família, Márcia tem uma religião, Márcia precisa de fisioterapia, Márcia precisa de acompanhamento psicológico e um oncologista. Enfim. Então, essa abordagem multidisciplinar dos cuidados paliativos já muda muito assim, o espectro. Mas a gente sabe que não é assim que funciona para todo mundo. E mesmo a questão, mesmo que você tenha acesso a hospitais caríssimos, se você não tiver a abordagem humana daquela condição, é sempre uma tragédia. Eu já vi muitas pessoas sofrendo, entre aspas, à toa, porque acharam que o melhor a se fazer era uma UTI ou um negócio mega invasivo, mega agressivo. Minha avó, quando parou de fazer xixi, que significava que os rins dela tinham parado, ela estava nos últimos dias. Eles não passaram sonda. Ela já vai morrer hoje, amanhã, depois e tal. O que importa é que ela não sofra. E aí se administra ou medicamento ou alguma técnica que faça com que aquilo não seja um sofrimento. Mas, enfim, voltando à questão do câncer. Eu acho que nunca é o fim do mundo, de fato, porque vai depender da abordagem, mas eu sempre tenho dó quando eu vejo que as pessoas não tiveram acesso à informação dos cuidados paliativos, porque primeiro que tem muito preconceito, e aí a gente volta na sua abertura da edição de hoje, que sempre parece mórbido, né? Sempre parece tal, só que é injusto que a gente não tenha essa discussão em âmbito público, ou mesmo no privado, mas que isso sempre seja um tabu por medo e por desinformação, porque são coisas pelas quais obrigatoriamente a gente vai passar.
que já são pesadas. Então, que a gente esteja preparado, de um jeito ou de outro. Então, ter acesso à informação dos cuidados paliativos, e aí eu já encontrei muita gente que tem dinheiro e